Você está mutado, professor. Referência de que você estava pedindo? Não, ia pedir depois para a Gabriela a referência que ela falou dos grupos étnicos e as fronteiras, era de quem? De Bar? Bom. Obrigado. Bom, deixa eu me recompor aqui nessa queda. Bom, outra coisa, o último, né? Eu estava no último ponto dos porta-vozes, né? Que parafernália é essa especializada que ele está dizendo? Ele está querendo falar que entre os muitos porta-vozes... Gabriela agradecendo. Entre os muitos porta-vozes que possibilitam a definição durável de grupos, devemos incluir os cientistas sociais, a estatística social e o jornalismo social. Então, se a sociologia do social postula se tornar uma ciência tradicional e desinteressada, que procede uma descrição independente, a sociologia das associações entende que qualquer estudo de qualquer grupo, por qualquer cientista, integra aquilo que faz o grupo existir, durar, decair ou desaparecer. Então, para agrupar o social, a colaboração de todos é necessária. Aí ele sinaliza uma vantagem parcial da ANT. Ou seja, que vantagem parcial é essa? Traçar inúmeras conexões sociais, deixando de insistir na tarefa impossível de estabelecer de uma vez por todas qual é a unidade certa de análise que a sociologia deve enfatizar. No entanto, o desafio é que precisa considerar muito mais cartografias contraditórias do social, muito mais do que gostaríamos, né? Ou seja, um trabalho muito maior, né? E aí eu faço uma segunda pausa para a gente debater aí, depois dessa queda. Fica claro como ele sai dos agregados e coloca uma lista de 4 frentes onde a gente pode ter diferentes formações de grupo a depender da situação, né? Podendo, nas estabilizações, chegar no que eram, de repente, os agregados, ou próximo do que eram os agregados, porque ele não quer trabalhar com os agregados, né? Na verdade, ele quer ignorar a história dos agregados, né? O Latour está numa cruzada ali para firmar a parte dele e falar, bom, o que eu estou interessado é entender a formação de grupos, como é que eles se formam, como é que eles se desmantelam, né? Como é que se dá esse processo, né? Tem o porta-voz, tem os porta-vozes, existem antigrupos, estabelece-se as fronteiras, né? Dentro dessas fronteiras existem também a parafernália dos especialistas que falam junto com o grupo, pelo grupo, né? Então, acho que é um pouco por aí que ele vai delimitando essa fonte de incerteza, né? Ok? Ou seja, o Latour, a Gabriela citou o Barthes, né? Ele, em nenhum momento eu estou falando que ele é um grande inovador, né? Na verdade, ele é um cara que ele traz essas referências e ele está discutindo isso há uns 20 anos, 30 anos. É como se ele fizesse meio que um manual, uma introdução para falar, olha, vocês falam que o ator rede não serve, eu vou dizer para que ele serve para isso aqui.
Entendeu? Se você não quiser fazer isso aqui, você vai continuar fazendo a sua teoria social, tradicional, convencional, vai estar analisando os grupos, né? E o que é interessante para a gente de administração é que existe toda uma literatura, né, de estudos organizacionais que usa o ator-rede para analisar determinadas situações, né? E a gente vai poder verificar isso, né? Ou seja, imagino que depois do dia 10, né, eu tenha condições de ter o quantitativo de alunos da turma, né? Se são 14, se são 12, 10, e a partir daí distribuir já nossos queridos artigos, né, que estão ali esperando por vocês. Mas é isso. Porque a próxima parte é exatamente isso, ou seja, se não tem trabalho, não tem grupo, né? É o que ele destaca. Então, assim, se você tem um grupo que não tem um trabalho envolvido nele, você não tem um grupo, né? E é o que ele vai dizer que o que nós perdemos, ou seja, uma lista fixa de grupos, a estrutura, os indivíduos, as raças, né? Força social, né? Nós recuperamos com a ANT, pois os agrupamentos precisam ser feitos ou refeitos constantemente. E durante essa criação e recriação, os construtores deixam para trás inúmeros traços que podem ser usados como dados pelo informante. Isso pode ser realçado por meio de uma definição performativa dos agregados sociais, entendendo que esses agregados sociais são feitos pelos vários modos que lhes dão existência. Então, Latour sublinha a diferença entre grupos dotados de certa inércia e agrupamentos que precisam ser mantidos o tempo todo por algum esforço de formação de grupos. Então, para a NT, se você parar de fazer e refazer grupos, parará de ter grupos também. É como se o grupo morresse. Então, para os sociólogos do social, a ordem é a regra. A decadência, a mudança ou a criação são as exceções. Então, para os sociólogos das associações, a regra é a performance. E aquilo que tem de ser explicado, a exceção perturbadora é qualquer tipo de estabilidade a longo prazo e a larga escala. Como se ele invertesse, né, de uma para outra. Né? A estabilidade precisa ser explicada por meio de dispendiosos e cansativos meios, procurando os veículos, ferramentas, instrumentos e materiais que a proporcionam, como nós veremos na terceira e na quarta fonte de certeza na semana que vem. Então, ele vai meio que amarrando também o leitor, né, e a gente para as cenas do próximo capítulo, do que virá aí, dessas fontes de desestabilização, controvérsia e incerteza. Né? Eita, pensei que eu tinha caído de novo aqui. Então, se numa definição ostensiva de social, nenhum esforço extra parece necessário para preservar a existência dos grupos, ou seja, a influência do analista não conta para nada, ou esse esforço extra é mero fator de perturbação que deve ser minimizado a todo custo, numa definição performativa, que é o que ele está defendendo, nós devemos enfatizar tanto os meios imprescindíveis para manter indefinidamente os grupos, quanto as contribuições cruciais que são dadas pelos próprios recursos do analista. Então, o Latour, na página 60, ele vai dizer que a sociologia das associações tem de pagar o preço, em notas miúdas, só faltou falar que eram moedas, daquilo
que a sociologia do social parece manter em estoque, numa quantidade inesgotável. Como se ele jogasse fora toda... Ele até faz essa analogia, né, de uma viagem que você vai fazer e você não leva mala, né, você leva uma mochila, mas é uma viagem ao redor do mundo, né, e você não pode levar uma mala, você só pode levar a roupa do corpo. Né? E você tem que ir fazendo suas associações, conexões e se virando do jeito que dá, com as moedas que você tem, enquanto a outra leva uma mala enorme, já vai de avião. Então, é mais ou menos essa comparação que ele faz. Né? E ele coloca o seguinte, né? De um lado, a sociologia do social diz: sem dúvida, precisamos começar de alguma parte. Por que, então, não fazê-lo definindo a sociedade como algo composto de X? Do outro lado, o que ele fala é que os atores façam o trabalho por nós. Não definamos para eles o que compõe o social. São duas perspectivas diferentes. Então, para a NT, nem a sociedade, nem o social existem. Precisam ser retraçados por meio de mudanças sutis na conexão de recursos não sociais. E aí, na terceira fonte, vai entrar a questão dos objetos, né? Como esses recursos não sociais que são alienados, né, da análise sociológica. Então, de um lado, a sociedade está sempre aí, colocando todo o seu peso no veículo que a puder carregar. De outro, os laços sociais têm que ser traçados pela circulação de diferentes veículos não intercambiáveis. Então, mais uma passagem que ele fala: para a NT, o social não passa de um movimento, só pode ser captado, e ainda assim de maneira indireta, quando ocorre uma ligeira mudança numa associação mais antiga, da qual nasce uma nova e um pouco diferente. É nisso que ele se fia. Né? Ficou um pouco mais claro até agora, né? Gabriela Barbosa, você, meu parâmetro hoje. Né? Oi, professor. Ficou um pouco mais claro, sim. Essa parte dos trabalhos, quando eu estava lendo, tinha ficado um pouco mais complicado esclarecer um pouco. Só um pouco, né? Um pouco, ainda falta o resto do caminho. Mas, como diz o texto, dá trabalho, né? Legal. Mais uma pausa aí para a rodada. Né? Teremos mais essa pausa e o final. Né? É porque agora vai entrar a parte mais legal, né? Dos intermediários e mediadores. Fala, Victor. Não, professora, é que só falando assim, eu lembrei daquela frase, acho que no primeiro capítulo do Gombrich, daquele livro de História da Arte, ele fala, né, que não existe arte, existem só artistas, né? E aí eu fiquei pensando nesse paralelo em relação a essa questão das associações, em não restringir a priori, né, em relação ao social, num domínio já específico, né, como se fosse uma coisa, não cair naquela questão que ele diz do, acho que essencialismo estratégico, né, alguma coisa assim, ou na questão de natureza, né, e que é algo que a gente, eu não sei, até aqui, pelo menos até esse curso, sempre tinha essa busca, né, de buscar escolas de pensamento, seja na sociologia em relação a estudar arte, né, que não existe, para o Gombrich não existe isso. Eu acho que é claro, é uma extrapolação, né, fazer essa comparação, mas ele já, acho que é de 1950, alguma coisa assim, a primeira publicação desse livro. Eu achei interessante, não sei, para mim ficou um pouco claro de pensar dessa maneira, assim, de
de não pensar os grupos como algo fixo, ou aquilo até que a Gabriela a Gabriela Lima, né, levantou anteriormente. E aí também até o que ele fala, acho que naquela coisa do elefante proverbial, né? Cada um que vai tocar em um lugar vai ver uma coisa e vai dizer uma coisa do grupo, sei lá, da sociedade, ou qualquer outra coisa assim nesse sentido. Porque, assim, vamos falar no curso de administração, né? A gente, intuitivamente, a gente sabe que nada é fixo, tudo é instável, né? E aí, quando a gente tem contato com algumas teorias, que a administração é uma teoria social aplicada, né? Boa parte vem da sociologia, inclusive. Né? Não gera um incômodo em vocês, assim, né? De saber assim, pô, mas calma aí, é tudo tão certinho assim, né? Tipo. Sim, um pouco. Professor, até queria saber se tem algum registro do Latour sobre o que ele fala de Bourdieu. Eu queria saber Tem sobre isso. o interlúdio do Tem? livro. Né? Ah, tá, Mas porque eu fiquei você tem o curioso. livro? Eu achei um PDF do livro. Achou? Uhum. Então, no final da parte 1, tem um interlúdio. Ele vai falar do Bourdieu algumas vezes, né? Poucas vezes diretamente. Mas tem um interlúdio que é um diálogo simulado entre ele e o Bourdieu. Que eu fiquei curioso para ver, porque o Bourdieu, claro, fazendo também uma redução muito grande aqui nessa fala, mas é muito disso dos campos, né? Definir tudo muito claro, né? Eu fiquei pensando nesse paralelo, assim, que ele teria a O, dizer o, diretamente, né? Se tinha isso, eu vou procurar, professor. Não, eu não sei se tem diretamente com Bourdieu, né? Uhum. Mas tem um interlúdio que é esse diálogo fictício, né? Deve ter umas 20 páginas, eu acho, de diálogo. Ele investiu um tempo ali nesse diálogo, né? Acho que ele queria muito ter tido esse diálogo com Bourdieu. Enfim, mas aí eu acho que a parte mais importante vem agora, né, que já prepara para a próxima fonte de incerteza, né, que é a distinção entre mediadores e intermediários. Então, Latour ele procura atenuar, dizendo que, no entender de todos os cientistas sociais, os grupos precisam ser refeitos e refeitos por outros meios não sociais e que não existe agrupamento capaz de preservar a sua existência sem algum tipo de manutenção, como se fosse um equipamento mesmo. No entanto, tudo depende de como entendemos os diversos modos de falar alusivos à formação de grupos. Não? Para os sociólogos do social, os termos designam os muitos avatares que a mesma ordem social pode assumir e as variadas ferramentas com que ela representa a si própria ou por intermédio das quais é reproduzida. Ou seja, forças sociais estão sempre presentes nos bastidores, de sorte que os meios para concretizar essa presença importam muito, mas nem tanto. Já para os sociólogos das associações, os meios fazem toda a diferença do mundo, porque não existe uma sociedade por onde começar. Nenhuma reserva de vínculos, nenhum tranquilizador vidro de cola para manter unidos todos esses grupos. É por isso que o Latour introduz a diferença entre o ostensivo e o performativo. De um lado, o objeto de uma definição ostensiva permanece, não importa o que aconteça ao dedo indicador de quem assiste. Já, de outro lado, o objeto de uma definição performativa desaparece quando não é mais representado ou, quando permanece, isso significa que outros atores entraram em cena. E essa cena não pode ser o mundo social, entre aspas, pois ele próprio precisa de renovação. Então, há uma grande diferença se os meios de produzir o social são encarados como intermediários e mediadores.
E aí eu vou trazer essa diferença aqui num slide, em que ele fala, numa parte do texto, que intermediário é aquilo que transporta significado ou força sem transformá-los. Definir o que entra já define o que sai. Pode ser considerado não apenas como uma caixa preta, mas uma caixa preta que funciona como uma unidade, embora internamente seja feita de várias partes. Mediadores não podem ser contados como apenas um. Eles podem valer por um, por nenhum, por várias ou uma infinidade. O que entra neles nunca define exatamente o que sai. Sua especificidade precisa ser levada em conta todas as vezes. Eles transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam. Então, não importa quão complicado seja o intermediário, ele deve ser considerado uma unidade, ou nada, pois é fácil esquecê-lo. Um mediador, apesar de sua aparência simples, pode se revelar complexo e nos arrastar em muitas direções que modificarão os relatos contraditórios atribuídos ao seu papel. Por exemplo, um computador em perfeito funcionamento é um intermediário. Quando ele cai, quando a conexão é interrompida, ele vira um mediador, né? Porque ele transformou a ação, né? Ele distorceu a ação, né? E ele é uma máquina, né? Ele não é um ser humano. É um exemplo bom que acabou de acontecer com a gente. Já a conversação, né? Uma conversação cotidiana pode ser caótica e transbordar como uma mediadora, ao ponto que uma conversação super sofisticada num congresso acadêmico pode, são os exemplos que ele deu, pode se configurar como intermediário se tudo se torna previsível dentro do script, né? Ou seja, todo mundo respeita a fala de todo mundo, não tem nenhum contratempo, tudo ocorre de acordo com o esperado. Então, fica a pergunta não, é a incerteza constante quanto à natureza íntima das entidades, ou seja, elas se comportam como intermediários ou como mediadores, que constitui a fonte de todas as outras incertezas que o Latour decidiu acompanhar a partir daquilo, né? Um resumo, né, para gente fechar. Os sociólogos do social acreditam num tipo de agregados sociais, poucos mediadores e muitos intermediários. Para a NT, não há um tipo preferível de agregados sociais. Existem incontáveis mediadores e, quando estes são transformados em fiéis intermediários, não temos aí a regra, mas uma exceção rara que deve ser explicada por algum trabalho extra, usualmente a mobilização de ainda mais mediadores. Então, Latour atribui essa discrepância ao envolvimento da sociologia como engenharia social no século XIX, quando os sociólogos procuravam definir aquilo de que é feito o mundo social, assumindo as atribuições dos políticos. Se a política é definida como a composição progressiva da vida coletiva, alguns sociólogos resolveram determinar por conta própria quais eram as unidades relevantes da sociedade, em especial se livrando dos parâmetros mais extravagantes e imprevisíveis pelos quais os próprios atores definiam seu contexto social. Os antropólogos, segundo ele, para a felicidade da Gabriela, foram mais felizes e permitiram que seus atores criassem um mundo bem mais rico. A NT é uma tentativa de dar tanto espaço aos membros da sociedade contemporânea para definirem a si próprios quanto oferecido aos etnógrafos. Assim, com a primeira fonte de incerteza da teoria do ator-rede, podemos começar a mapear as muitas maneiras contraditórias pelas quais os agregados sociais são constantemente evocados
suprimidos, distribuídos e reinstalados. Então, não convém que os pesquisadores definam antes dos atores e no lugar deles o elemento básico de que o mundo social é feito. E aí, no final, quase no final, ele faz uma paródia com Marx, né? Ele diz: os cientistas sociais transformaram o mundo de várias maneiras, mas o que se deve fazer é interpretá-lo. Porque o Marx, na ideologia alemã, fala que os filósofos interpretaram o mundo de várias maneiras. O nosso desafio é mudar o mundo. E aí ele meio que inverte a proposição do Marx e diz que o desafio é interpretar o mundo, né? Agora, depois dos cientistas sociais terem transformado bastante ele, né? Então, é um pouco por aí que a gente fica hoje, nessa jornada. Diminuiu o incômodo ou aumentou? Só para saber se eu fui um mediador ou um intermediário. Não, diminuiu bastante. Então, fui um mediador bom, né? Sim. Ellen, o que você achou, Ellen? Acho que assim, preciso amadurecer mais ainda, assim, é tudo muito diferente, né? Essa é uma das coisas que eu tava tentando realmente assim entender um pouco, né, de como essa flexibilização dos grupos que vão e voltam vão deixando marcas nas organizações e não só organizações, né, mas assim em grupos não, né, porque os grupos vão e vêm, mas nesses coletivos que vão definindo, né, algumas atitudes, algumas ações ao longo do tempo, né? Acho muito interessante essa coisa de, pelo menos assim, trazendo para a área biológica, né, de não tratar todo mundo na média, né? Você querer entender quem são esses outliers e por que a gente tem esses outliers dentro do sistema e como é que essas incertezas funcionam dentro desse conjunto, né? Mas ainda estou engatinhando nesse processo, ainda estou lendo bastante para entender melhor. Todos nós. Bom, dos ouvintes. Ô, Marcelo, você tinha feito uma provocação a respeito, como a gente via isso na administração, na pausa passada, e agora, a respeito do intermediário e do mediador, eu tive pensando o seguinte: quer dizer, todos nós sabemos que a estrutura formal ela é apenas quer dizer, um desejo, se deseja que funcionasse daquela maneira formal. Mas, na verdade, já há muitos anos que as teorias administrativas chegaram à conclusão que o que funciona é a estrutura informal. Quer dizer, não é aquela bonitinha que é representada pelo organograma, não é? É aquela que a gente muitas vezes não está vendo, não é? Por exemplo, eu, ao invés de me reportar ao meu chefe imediato, eu acho que o chefe da outra divisão ou do outro departamento tem mais conhecimento do que ele. Mas eu não vou dizer isso para ele e nem vou demonstrar isso em público. Mas, informalmente, eu consulto o outro. Quer dizer, essa é a estrutura informal. Então, na estrutura formal, você só vai encontrar o intermediário.
porque ele não vai mudar nada, ele vai fazer ou vai estar demonstrando que está fazendo como a estrutura formal manda. Mas, nos bastidores, informalmente, ele muitas vezes é um mediador. Ele está transformando, não é, aquela estrutura formal numa outra, porque a que vigora mesmo é a informal, que ela está sempre se modificando, né? E isso, eu me lembro que uma das primeiras aulas de administração, a UERJ, era uma comunidade, chamava Comunidade de Esqueleto, e só tinha a estrutura, né? As fundações, e o professor estava dando aula sobre estrutura, ele disse, olha, vocês vão lá onde está se fazendo a UERJ, e ali vocês ficam olhando, vocês vão ver uma estrutura. E aquilo tudo muito parado, quer dizer, aquelas coisas de concreto, aquelas pilastras, mas mesmo naquela coisa estabilizada, os engenheiros vão demonstrar que ali existe tensão, que ali existe forças, que ali existe peso e contrapesos, quer dizer, tem que haver um balanço, porque senão quebra tudo, cai tudo. Quer dizer, então, a estrutura formal, ela é, digamos assim, uma coisa para inglês ver. Ela é bonitinha, aparece lá no organograma, mas não é ela que está funcionando. E ela funciona por causa dos mediadores e não por causa dos intermediários. Porque os intermediários nada muda, eles fazem tudo bonitinho com uma estrutura formal. Não sei se deu para pegar a coisa mais ou menos. Deu, mas É isso eu aí. acho, eu estava te ouvindo, Roberto, mas eu acho que o que o Latour está fazendo é preparar a gente para a entrada dos objetos, dos não humanos, nesse processo todo. Tá? Então, ele vai, em primeira fonte, a formação dos grupos. A segunda fonte, ele vai falar da ação, né? E na terceira ele vai entrar nos objetos. Né? Quando ele entrar nos objetos, a ideia dos mediadores vai fazer mais sentido, porque ele não está falando em termos de organização, como eu falei da administração, mas ele não vai estar falando da estrutura organizacional. Pessoas. Nem de pessoas. Ele vai estar falando exatamente que as ações, a maior parte das ações não são feitas nem só por pessoas, nem só por objetos, mas a maior parte das ações é tomada por uma combinação entre objetos e pessoas, e vice-versa. Né? E é aí que ele vai entrar a fundo para depois chegar na quarta fonte de incerteza. Né? Então, é um pouco por aí que ele vai caminhar. Então, ele está meio que preparando o terreno. Né? Ele começou pela formação de grupos. Eu entendo que, para a gente que discute organização, né, num sentido até mais amplo do que o convencional, essa é uma fonte de incerteza importante. Como é que os grupos, se não há grupos, só há formação de grupos, já há uma diferença de perspectiva. Né? De um lado, você enxerga grupos, de outro, você enxerga formação de grupos. Isso a gente pode ver, poderia passar a vida escrevendo artigo sobre isso, entendeu? Pegando vários casos. Não sei se eu teria pique de ficar fazendo isso o tempo todo. Né? Mas você pega um caso, por exemplo, o caso Carrefour. Né? Teve lá assassinato do Beto, né? Lá em Porto Alegre. Aí desencadeou uma série de protestos. Aí o Carrefour cria um comitê pela diversidade. Né? Aí o comitê diz que não é vinculado ao Carrefour. O Carrefour diz que tem uma verba de 25 milhões. E aí o comitê louva que o Carrefour vai passar a contratar os terceirizados. Ou seja, um único incidente, um crime,
né? Ou seja, um assassinato gerou uma série de transformações naquele grupo, né? Ou seja, essa formação de grupo, né? Se eu fosse analisar dessa forma, ela continua, né? Até talvez a próximo crime, né? Porque nada garante que um segurança do Carrefour não vá matar alguém também, entendeu? Então, isso sem entrar na questão do racismo, do crime corporativo, só analisando o que mudou a partir de um determinado incidente, ou seja, por que o Carrefour se mantém? Porque ele está se formando, não? Eu não estou entrando no mérito disso ser bom ou ruim, estou dando um exemplo que é conhecido, é público, não? Procurando. E por acaso estou fazendo um artigo sobre ele, não, também. Estou trocando ideia alta aqui para pensar sobre isso. Então, esse processo de formação de grupos ele está presente nas empresas também, né? E aí é interessante para quem está pensando em termos de ser administrador, de estar inserido em alguma organização formal ou algum coletivo, por exemplo. A Letícia tem lá o projeto musical dela, quer dizer, a cada hora pode entrar, que é a Vibra, né? Até estranhei quando apareceu ali Vibra, eu falei, tipo, pode entrar um artista novo, um músico novo, né? Então mudou a formação do Vibra, né? Ele passa a ter uma outra formação. Essa formação ela vai sendo criada e recriada, formada e desmantelada a cada instante, da mesma forma quando sai alguém, né? Então os grupos passam por esse processo o tempo todo. O que o Latour está falando é trazer o óbvio, né? Eu acho que o Latour faz a ciência do óbvio, né? Quando ele fala das associações, mas é porque também eu já sou impregnado por essa perspectiva. Então, assim, não existe grupo, né, concreto, né? Não existe o Carrefour, se você pega o relatório de atividades dele de 2019 para 2020, é um negro com um filho cozinhando na capa do relatório, muito antes do cara ser assassinado em Porto Alegre, entendeu? Então, esse discurso da responsabilidade social está lá, está gravado, né? Mas ele se remete na prática, essas práticas estão acontecendo. O Latour repudia até o uso do termo práticas, né? Então, assim, o que ele está falando é o seguinte: grupo, né? Existe porta-vozes, antigrupos, fronteiras em disputa e os analistas, né? Entra junto aí sociólogo, jornalista, estatístico, tudo aquilo que influencia aquele grupo, né? É basicamente isso que ele propôs nesse capítulo, uma lista de frentes, né? Para lidar não com os agregados, mas com esse processo de formação de grupos. E aí ele pode encaixar isso em qualquer grupo, né? Agora, isso na primeira fonte de incerteza fica fácil. Na segunda, ele vai propor uma outra lista. Agora, na terceira, isso vai explodir, né? Porque quando ele inclui os objetos, ele vai ter que fazer atalhos. Ele vai usar um atalho na segunda e vai usar um atalho na terceira, né? Eu estou avisando porque é conhecido, né? A crítica também, né? Não dá para ele dar conta de tudo do jeito que ele está se propondo. Quer dizer, nenhum analista consegue dar conta disso. Você tem que ter um atalho, uma simplificação, né? Ou então você vai passar a vida toda pesquisando uma única coisa, né? Então, são questões que a gente vai ter que lidar com as contradições do autor também, né? Então, acho que é importante sinalizar também os limites da teoria do autor-rede, né? Porque você não faz nada sem sinalizar esses limites, né? Então, e a gente não está aqui para idealizar o Latour também, está para ver que aplicações ele tem para os estudos organizacionais, né? Esse é o eixo da disciplina, né? Acho que é importante debater e trazer esses limites, né? É isso. Falei para caramba de novo, hein? Só observando vocês. Como é que vocês falaram mais hoje, né?
Gente, vamos lá. Até quarta. Quarta tem mais. Segunda fonte. Vou ver se eu mando um áudio para os alunos. Bye, bye. Tchau, professor. Boa noite. Ok, boa noite, então. Boa Boa noite. noite, Marcelo. Boa Tchau, noite. tchau. Boa semana. Valeu. Até quarta. Tchau, boa Quarta. noite. Boa noite. Professor, os grupos do trabalho vão ser de quantas pessoas? 3 ou 4? 3 ou 4? Tá. Mas isso é nosso Obrigado. critério ou você ainda não decidiu? 3 ou Vou 4? pensar se eu boto num randômico para sortear, um sorteio eletrônico. Vou procurar sobre isso. Tá, ok. Tipo, vou botar o número de cada um no AVA, num potinho, vou sortear aqui e vou dizer quem vai ficar com quem. Ah, então vai ser aleatório mesmo? Não, A gente não acho escolhe. que não. Não vou propor esse grau de incerteza. Vou pensar sobre isso. Vamos esperar até o dia 10 para a turma ficar definida. Tá, obrigado, professor. Boa noite. Nada, boa noite. Obrigada. Tchau, Boa noite. Roberto. Tchau, Marcelo. Boa noite. Obrigado, hein? Nada.